Pessoal, estamos aqui de volta e agora para a gente passar para a última fase do nosso processo de auditoria, como a gente já explicou, essa última fase ela se relaciona ao registro das recomendações e dos achados, né, decorrentes da sua auditoria. O processo em si de auditoria já finalizou, porque o relatório foi emitido e encaminhado ao gestor, mas a gente precisa dessa fase, vamos dizer, administrativa, onde a gente vai fazer aqui a organização e a alimentação no sistema dessas informações que vão ser essenciais, a matéria-prima, na verdade, para o nosso processo de monitoramento de recomendações, ok? Então, a gente aqui, a partir do programa de trabalho, né, do plano de trabalho principal da nossa auditoria, a gente acessa a aba subtarefas e a gente tem aqui, né, quase todas as nossas tarefas concluídas e a nossa última, que é a tarefa de achados. Como a gente vai ver, ela é simples, não é um trabalho mais de auditoria, mais, como eu falei, uma questão mais administrativa, mas ela é importante, deve ser feita, porque senão a gente não consegue alimentar o processo de recomendações, de monitoramento das recomendações. Então, a gente acessa essa última fase, ela precisa, né, ter o relatório finalizado, porque se você não tiver com o relatório concluído e colocar aqui os achados e tiver alguma alteração, isso vai impactar lá na frente, na hora que você for fazer o monitoramento das recomendações. Então, como todas as fases, a gente aperta aqui o botãozinho de iniciar a execução. Ok? Salvamos aqui, ou podia ter a edição aqui, né, na própria tarefa. Vamos fazer aqui para a gente fazer bem passo a passo. Então, como eu falei, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai incluir os achados. E depois que a gente incluir os achados, a gente vai incluir as recomendações da auditoria. Ok? No meu trabalho aqui, né, no nossa auditoria aqui, eu coloquei nesse relatório, né, a título de exemplo, dois achados e 3 recomendações. Então, nós vamos alimentar aqui esses achados, essas recomendações, e para que vocês possam entender bem como funciona isso. Queria deixar aqui bem claro, né, que há um outro processo, né, uma outra possibilidade de você incluir recomendações que não decorreram de trabalhos de auditoria aqui feitos no eAudy. Né? As unidades de auditoria já estão usando, né, o módulo de recomendações, onde vocês têm todo né, que vocês incluem, né, uma recomendação a partir de, né, não de um relatório da auditoria, feito no eAudy. Isso a gente tem alguns vídeos no YouTube que explicam isso, nós vamos deixar eles aqui na lista depois de leitura complementar ou de atividade complementar, para que vocês possam acessar se quiserem. Também vamos deixar um link para uma live que foi feita, né, uma apresentação para gestores, mostrando para eles como eles acessam o sistema para responder solicitações de auditoria e os monitoramentos das recomendações. Mas não é o nosso assunto aqui. A gente vai falar de incluir recomendações originadas a partir de um trabalho de auditoria feito no sistema eAudy, ok? Então, na sequência do nosso trabalho de auditoria, a gente já iniciou aqui a execução e eu tenho aqui a opção de editar, ok? Então, começo por aqui. Vocês estão vendo aqui nova recomendação e tal, ainda não é o momento. A gente vem aqui em editar. Eu vou precisar dessa informação primeiro. E aqui ele tem aqui, ó, principal, título achados de auditoria, auditoria treinamento virtual, que é o nome da nossa auditoria. E eu vou carregar, então, os achados do relatório. Como que eu faço isso? Eu clico aqui no botãozinho incluir, ok? E aí ele vai me perguntar aqui o número do achado no relatório de auditoria, ou seja, lá no relatório ele teve uma numeração, qual é uma classificação de impacto e qual é o título desse achado. Veja, não é o integral do achado, não é todo o texto do achado, as 3 páginas lá de achado, não. É a descrição sumária, que a descrição sumária é a manchete, né, o título daquele achado. Então, como a gente vai fazer isso? Nós abrimos, então, o nosso relatório de auditoria, vou pegar aqui o relatório final, ok? Vocês estão vendo aí. Ele tem toda aqui, né, capa e tal, isso vai depender de como vocês funcionam.
uma introdução, e a gente vem aqui o resultado. Então, aqui eu tenho o primeiro achado, eu tenho o segundo achado, e eu tenho depois as recomendações, ok? Então, a gente vai fazer o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu pego aqui, ó, o número do achado, copiar, vamos lá para o nosso processo de auditoria, né? O número do achado a gente viu lá que era o número 1, ok? Então, é esse númerozinho aqui. Então, número achado no relatório, 1. Qual é o impacto? Né? Sem impacto negativo, ou seja, um achado dizendo que está tudo ok, um achado baixo, médio, alto, muito alto. Deixa eu ler aqui de novo. Pedido de desembolso formalizados em conformidade. Ou seja, está tudo ok, então é sem impacto negativo. Então, a gente vai colocar aqui sem impacto negativo. Descrição sumária, Ctrl+V. Ou seja, é o título disso. Isso é importante porque vai estar vinculado a recomendação a esses achados. Então, a gente precisa ter essa referência aqui até para o gestor saber do que se trata aqui, ok? E aqui ele vai nos pedir para vincular, e lembra que eu falei lá na matriz de planejamento, para a gente numerar, ó, questão 1, subquestão 1, questão 1, subquestão 2, ok? Para você saber do que se está tratando, desculpem, né? O vínculo desse achado. Antigamente, no nosso sistema de auditoria, o que acontecia? Nós fazíamos o achado e carregávamos evidências para o achado, né? O que é algo tecnicamente incorreto, porque, na verdade, você aplica testes, tem evidências para as conclusões dos testes, e aí isso vai te gerar o achado. Então, nós vamos vincular o achado ao teste. Quais testes deram origem a esse achado? E aí, ao vincular o teste, nós estamos vinculando as evidências que suportam esse achado, tá claro? Então, a gente vai vincular o achado ao teste, e o teste está, obviamente, a gente viu na fase de execução, o teste está vinculado ao achado de auditoria. Então, aqui a gente tem uma questão de auditoria e a segunda questão de auditoria. Como eu estou aqui com 2 achados, né, eu coloquei um para cada uma, então eu vou dizer que esse primeiro achado ele está relacionado a esses 3 testes. Poderia ser um apenas, ok? Mas como ele está respondendo uma questão, uma subquestão de auditoria, então eu vou dizer que toda essa primeira subquestão, ok? A subquestão 1 está relacionada a esse achado. Confirmar. Simples assim, viu que moleza? Vamos incluir o segundo achado. Deixa eu só copiar aqui primeiro. Posso aplicar um desvio de finalidade, então já é um achado negativo, ok? No nosso caso aqui, incluindo, é o achado número 2, lá do relatório. Vou colocar aqui que é o impacto alto, ok? Isso é bom para quê? Você quer monitorar as recomendações que originam de achados com impacto alto. É mais ou menos essa ideia, né? Para você fazer talvez uma priorização aí do que você precisa, alguma coisa nesse sentido. Ctrl+V. E eu vou dizer que isso aqui foi da subquestão número 2, tá? Que eu estou chutando aleatoriamente. Confirmar. Pronto, lindo, maravilhoso. Meus 2 achados estão aqui. Ele está dizendo quais são os itens de auditoria, né? O teste de auditoria associado, o que significa dizer que eu tenho todo um conjunto probatório de evidências e papéis de trabalho que estão vinculados a esses testes que deram origem a isso aqui. Então, fica tudo amarradinho, tudo bem encadeado, né? Bem rastreável. Você tem um achado, né? Você tem uma opinião que está vinculada a teste, que está vinculada a papel de trabalho e evidências dando o devido suporte, ok? Por isso também lá na matriz de achados, quando a gente coloca lá as evidências e tal, acaba ajudando um pouquinho nesse direcionamento aqui para a gente. A gente salva. Acabou? Não. Por que não acabou? Porque agora a gente precisa cadastrar as recomendações. Lembra que a gente falou aqui que o achado é vinculado ao teste, que está vinculado lá às evidências, ok?
Aqui vai ser recomendação que está vinculada ao achado, que está vinculada ao teste, ou seja, é um nível além. Então, agora que a gente fez isso aqui, o que nós precisamos fazer? Se você não tem recomendações nesse relatório, aqui é enviar para a supervisão, ok? Ou concluir, dependendo. Como nós temos, né, recomendações nesse relatório, gente, isso é um passo importantíssimo, porque se você esquecer de colocar a recomendação, você não vai monitorar, ok? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. E aí o supervisor vai dar uma conferidinha se isso está ok. Então, cada recomendação agora vai ganhar uma vida própria, ela vai virar uma subtarefa da tarefa de achados. Essa interação, nós vamos criar uma recomendação vinculada a esse relatório de auditoria. Então, clicando aqui, o que o sistema vai trazer para a gente. Vamos lá, que ele está criando uma nova, ok? Uma nova tarefa, ok? E aí a gente tem o quê? Está dizendo que ela está vinculada a esse ao plano de trabalho, que é a nossa auditoria. Tudo bem? Título da recomendação. Então, vamos lá no nosso arquivo. Ctrl C. Título da recomendação. A gente coloca aqui, tá bom? Data limite. Isso foi estabelecido aonde? Lá na reunião de busca conjunta de soluções. Vamos dizer que ela vai ser para... setembro. Dia 30 de setembro ela tem que ser... foi pactuado com a organização. Desculpa que eu fiz errado. O X. Aqui é o texto da obrigação. E ok? E aqui a gente coloca aqui, ó, ele tem aqui uma máscarazinha para a gente, ó, relatório de auditoria XXX, recomendação Y, ok? Então, relatório de auditoria. Para quê? Para você ter um padrão para o gestor poder acompanhar, senão fica aquela bagunça. Então, tem um títulozinho, ó, esse número aqui, ó, o número do relatório. Então, relatório de auditoria 3, 5, 3, 7. Recomendação 1. Não foi isso que estava lá? Categoria da recomendação, né, do monitoramento, a gente coloca aqui. Então, ele vai ter assim, ó, é um aperfeiçoamento de governança, de gestão de risco, ou seja, uma coisa estruturante, é uma reposição de valores, é uma indicação de uma tomada de conta especial, uma apuração de responsabilidade. Enfim, é somente você fazer essa classificação. Aqui a gente está falando que é segregar atividades e tal, então é uma melhoria de controles internos, ok? Então a gente aperfeiçoou gestão de risco e controles internos. Salvamos aqui. Valor do prejuízo, não é o caso, não se aplica. Fundamento, o que é o fundamento? O fundamento é o achado de auditoria ao qual ela está vinculado. Então, vamos dizer que a gente vai colocar como fundamento aquele nosso primeiro achado. Ó. Então, os dois aqui que a gente cadastrou anteriormente. Ok? Então, vamos dizer que é esse aqui. Tá? Estou chutando aqui, tá, gente? É só uma... nada demais aqui. Enfim, ok. Aqui tem algumas outras informações, ok? Mas a gente não vai utilizar muitas aqui. Não é o caso aqui nessa situação. Então, a gente vai colocar aqui os achados. Isso aqui é quando são outros tipos de recomendações, que ele vai usar a mesma, na verdade, máscara, para também quando você inclui de outras fontes, ok? No nosso relatório, a gente vem aqui do achado e pronto. E aí, você vê aqui, quem é a unidade que monitora? Então, aqui a nossa, o AIG, né? Gabi o AIG. Lembrando que você tem, eventualmente, dentro da sua unidade, áreas, né? Você tem divisões aí dentro. Então, pode ser que você seja da divisão A, B, C, e você queira monitorar nesse nível. Né? Cada subunidade aí vai monitorar suas recomendações, o que é bom, facilita, né? Para a pessoa saber, né, qual é qual é a sua pendência ali dentro. E aqui o órgão, a entidade que está sendo monitorada,
é o que? Dentro da sua... Na verdade, esse nome aqui é genérico, a gente usa aqui na CGU, mas ele representa unidades internas aí da sua organização, tá? No nosso caso aqui tem 1 milhão de coisas aqui, porque eu estou vendo aqui em geral, né, que a CGU vê, mas vocês devem ver aí a sua unidade. Então, coloquei aqui qualquer coisa, e vocês vão colocar a unidade dentro da sua organização, ok? Então, é a diretoria de finanças, diretoria administrativa, ou seja, quem é que vai estar responsável, e aquelas pessoas lotadas naquele departamento da sua organização é quem vão receber isso aqui e ter essa pendência para elas, ok? Isso é importante, porque eventualmente você faz uma auditoria no setor financeiro, mas tem alguma recomendação que vai ser para o setor financeiro, a outra para o de administração, enfim, a outra para o setor de orçamento, então a gente abre essa possibilidade aqui para que cada um receba a sua própria recomendação. Fizemos aqui, veja, nós cadastramos a primeira das recomendações. E ela, ao ser salva, ela vai fazer o quê? Ela vai virar uma filhinha da tarefa de achados, ok? Aqui, ó. Ela vira uma nova recomendação. Então, aqui está o texto da recomendação, do que ela fala, quem é que tem que fazer aqui o acompanhamento e quem está sendo monitorado. Ok? Voltamos, então, para a fase anterior, isso é importante, volta para a fase de achados. Se você tem 3 recomendações, a gente vai precisar de fazer isso 3 vezes. E veja que ela tem uma filhinha agora, que é aquela recomendação que está em monitoramento. Tá bom? Aqui, mais uma vez, nova recomendação, e a gente vai para a recomendação número 2. Então, título. Esse aqui vai ficar mais rápido. Vou colocar aqui uma data de 31 de dezembro. Texto da recomendação, copiamos e salvamos. Categoria, vamos dizer aqui que é uma reposição de bens e valores, vamos dizer assim. Okay? Valor do prejuízo, não sei se é o caso aqui não, tá? Vamos dizer que foi 100 mil. Fundamento. O que é o fundamento? O achado da auditoria. Aí vamos colocar aqui agora essas duas, vou colocar nesse achado seguinte, ok? Quem é a unidade monitorada, eu vou colocar aquela mesma que eu tinha colocado. Não tem nada a ver aqui, obviamente. Considerando que isso aqui é só, né, uma demonstração para vocês. Então, ele vai criar aqui uma nova subtarefa da tarefa de achados. E vamos fazer isso mais uma vez para a última. Nova recomendação. Não lembro se eu copiei. Não. E aqui já pode matar esse relatório. Não preciso mais dele. Ctrl V. Categoria, vou dizer que é uma reposição aqui de novo. Vou colocar que tem prejuízo, não. Enfim, não tem muita coisa a ver aqui agora, não é só mesmo um teste para a gente mostrar, para a gente não perder tempo.
e aí eu coloco que está de novo nesse achado. Seja aquela recomendação está vinculada a um achado, que está vinculada a um teste, que está aí suportada por uma série de evidências, de informações, ok? E por último, quem é a unidade a ser monitorada. Ou seja, que unidade é responsável por cumprir essa recomendação, por atender essa recomendação, a quem eu vou cobrar, no caso, né, o atendimento. E aí a gente fechou, ou seja, cadastramos, né, os achados e cadastramos as recomendações. Primeiro momento, a gente cadastra o achado, os achados da auditoria, depois a gente vai ter uma interação na tarefa do achado, onde a gente vai cadastrar as recomendações. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para não ter dúvidas. Ok? Então, na tarefa de achado, você cadastrou, no caso aqui, nossos 2 achados, dizemos quais são os testes que deram origem a ele, e aqui na interação eu utilizei uma nova recomendação, tá bom? Cada recomendação eu tenho que fazer isso, uma nova recomendação. Por que, Sérgio, que precisa fazer um para cada um? Não podia ser uma coisa só? Não, pelo seguinte motivo, porque ao fazer isso aqui, a gente vai estar, cada uma das recomendações que a gente fez, ela vira uma tarefa nova, ela vai ganhar vida própria. E aí cada uma delas vai ser individualmente monitorada. Então está aqui a recomendação 1, recomendação 2, recomendação número 3. Tá claro? Então é um trabalhozinho que precisa ser feito, às vezes um pouquinho chato, mas ele é importantíssimo porque agora eu tenho as minhas recomendações aqui dentro. E isso é bom também por um motivo, né? Você tá na sua cabeça, não vou ficar recomendando bobagem, né? Fazer um relatório com 100 recomendações de coisas simples. Por quê? Porque vai dar trabalho para o gestor, vai dar trabalho para monitorar e vai dar trabalho para eu inserir aqui, cadastrar tudo no e-audit. Então, vou recomendar o que é relevante, o que é de fato importante, o que de fato compensa todo esse trabalho aqui que eu estou tendo inicialmente, ok? Então, fechamos aqui essa tarefa, eu volto para a principal do achado, ok? Eu estou dentro da tarefa achado, e aí a gente tem todo aquele processo, enviar para o supervisor vai aprovar, pode devolver, pedir, ele vai dar uma conferidinha lá no relatório, ver se está certinho. Principalmente o que o supervisor vai fazer, passa uma corrida aqui, ver se estão os 2 achados e ver se estão aqui as 3 recomendações, ou seja, isso é essencial que o supervisor tenha esse cuidado, ok? Ao aprovar essa fase. Basicamente é isso que ele tem que fazer aqui. E aí o supervisor disse que está tudo ok, eu estou com todos os perfis, então eu vou pular aqui as fases e vou para concluir. Ao concluir essa fase, o que vai acontecer? Veja só, deixa eu só terminar aqui de carregar. A conclusão dessa tarefa só pode ser realizada após a finalização do registro de todas as recomendações. Para lembrar vocês, ao clicar em salvar, as recomendações serão enviadas à unidade auditada e será dado início ao monitoramento, ok? Então, quando eu aprovo essa fase, o supervisor conclua essa fase, cliquei em salvar, o que aconteceu? Essas 3 recomendações são colocadas em monitoramento, ou seja, a unidade recebe, já recebeu o relatório, e agora lá no e-audit dela vai estar acusando lá que ela tem 3 recomendações que estão pendentes de atendimento. Está claro? Espero que sim, se não voltem aí, vão fazer o passo a passo. E a partir de agora, o que acontece? Voltando aqui, nós temos 3 subtarefas que estão, né, abertas aqui, que são as 3 recomendações, agora elas estão em execução, ok? Ou seja, estão em pendência a unidade auditada, tá? Lembrando, a equipe de supervisores apenas que recebe isso, não qualquer servidor da unidade, ele pode até ver, mas quem vai receber a notificação são os supervisores da unidade, que foram designados lá no sistema, e fica lá com pendência. Quando ele fizer lá a providência, vem a pendência para a auditoria. Enfim, então a gente vai ter esse processo que a gente vai ver aí numa aula daqui a pouquinho, né? Em breve a gente vai ter uma nova que vai estar tratando disso. E aí a gente volta aqui para o nosso processo principal de auditoria. O que nós temos? As 7 tarefas estão concluídas.
E agora, no próximo vídeo, vai ser um vídeo rápido, onde a gente vai mostrar como concluir o projeto de auditoria. Ok? Então, um abraço a todos e aí até a próxima.